Bom dia, segundo ano. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. E a nossa aula de hoje é de matemática. E nós falaremos sobre metade e terça parte e também sobre medidas de massa. Vamos lá? Então, dividir pela metade. Então, se você dividir pela metade ou ao meio, é o mesmo que dividir em duas partes iguais. Lembra que nós estudamos sobre partes iguais? Se eu preciso saber qual é a metade de algum número, posso dividi-lo por 2. Então, sempre que quiser saber a metade de um número, pode dividir por 2. A metade é cada uma das partes do resultado. Quando corto uma laranja ao meio, cada uma dessas partes é uma metade. Então, como vocês estão vendo aí, tem a laranja, tem maçã e foi partida no meio. Cada uma dessas partes partidas é uma metade. Nós temos aí quantas maçãs? 8 maçãs, não é? Nós temos 8 maçãs. E qual é a metade de 8 maçãs? Então, 8 dividido por 2 é 4. Dividir em duas tirinhas aí. Duas tirinhas amarelas, estão vendo? Então, 8 dividido por 2 é 4. A metade de 8 é 4. Nós dividimos 8 maçãs em 2, então ficou 4. Agora eu quero que vocês me respondam. Quantos robôs nós temos aí? Então, nós temos 10 robôs. E qual é a metade de 10? Dividindo em partes iguais e dividindo por 2 para saber qual é a metade de 10 é 5. Porque ficou 5 robôs na parte de cima e 5 robôs na parte de baixo. De um lado, 5 robôs, do outro 5 robôs, formando 10. Só que nós dividimos eles, tá vendo? Um grupinho ficou em cima e o outro ficou embaixo. E cada um ficou com 5 robôs. Agora vamos aprender sobre dividir pela terça parte. Dividir pela terça parte é o mesmo que dividir em 3 partes iguais. Então, você vai dividir aí em quantas partes? Em 3. Então, sempre vai ser por 3. Metade é por 2 e terça parte é por 3. E você ter uma fruta e tentar dividir ela em 3 partes que todas fiquem iguais. Vamos agora aos exemplos. Quantos pôneis nós temos aí? Nós temos 12 pôneis. E quantos grupos de pôneis nós temos? Em quantas partes eles estão divididos? Em 3, não é? Então, é 12 dividido por 3. Porque nós temos 4 em cima, 4 no meio e 4 embaixo. Então, estão divididos em 3. Então, 12 pôneis que nós temos divididos em 3 partes. Nós temos a primeira, a segunda, nós temos aí a primeira fileira, a segunda e a terceira. Então, foi dividido em quantas partes? Em 3. Então, 12 pôneis dividido por 3 é 4. A terça parte de 12 é 4, porque a terça parte é quando dividimos por 3. Agora é o desafio. Quantos skates nós temos aí? 9 skates. Muito bem, para quem acertou. Nós temos 9 skates. Divididos em quantas partes? Lógico que em 3, porque nós queremos achar a terça parte. E para achar a terça parte, temos que dividir por 3. Então, qual é a terça parte de 9? É 3, porque 9 dividido por 3 é 3. Tá vendo que ficou 3 skates em cada um? 3, 6, 9. Então, a terça parte de 9 é 3.
E agora nós vamos para medidas de massa. Vamos conhecer esse assunto. E como vocês podem perceber na imagem, tem o quê? Uma menina medindo o seu urso, pesando o urso. Tem um menino se pesando com os livros. Aí no livro de vocês, nós temos essas imagens. O pacote de farinha de trigo pesa 1 quilograma. O pacote de biscoito pesa 130 gramas. As mangas pesam 500 gramas. A melancia pesa 3 quilogramas. Então, tudo que é relacionado ao peso, à massa, nós estamos falando de medidas de massa. Grama e quilograma são unidades de medida de massa. Então, para poder medir a massa, o peso, nós temos que ter quem? A quilograma e a grama, que são as unidades. São as medidas padrão. Como vocês podem ver aí na imagem, tem kg, é o símbolo de quilograma, e G é o símbolo de grama. Em 1 quilograma, se você tiver 1 quilograma, você vai ter também 1000 gramas. Então, em 1 quilograma, tem 1000 gramas. Existem ali 1000 gramas. Então, kg para quilograma e G para grama. E são medidas de massa. Então, quando você vai no mercado, sua mãe vai comprar carne, ou vai comprar uma fruta ou verdura, o que é que usa para medir o peso? A balança, né? Aí tem vários tipos de balança. Tudo isso aí é balança. A balança é o instrumento usado para medir quem? O peso. Então, ele vai medir o peso em gramas ou quilogramas. Nós temos aí, um exemplo. Nós temos o peso de cada um. Cada um está se pesando na balança. Paulo, Ciro, Marco e José. Quem é que pesa mais? Quem pesa mais é Paulo. E quem é que pesa menos? Marco, né? Que pesa só 14 quilogramas. Então, eles utilizaram a balança para medir a massa do seu corpo. Ou seja, o seu peso.